Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um tema muito interessante e que eu acho que é de interesse de muita gente. Eu vim falar sobre... Nossa, deu um branco aqui. Meus senhores, hoje eu vim falar sobre memória. Pois é, atualmente a gente tem muita informação disponível, né? É o tempo inteiro, ainda mais com rede social. Enfim, tá tudo muito rápido, né? E as pessoas têm ficado muito cansadas, muito exaustas e às vezes elas não conseguem processar tudo. Então o que eu vejo é que tem tido muita confusão. Aqui eu recebo mesmo pessoas que estão com esquecimento, com a memória ruim, esquecendo de coisas assim que já viveram, de coisas mais do passado, né? Ou às vezes esquece de compromisso. Então são realmente pessoas que precisam ser tratadas, tá? E que precisam dar um up aí, uma melhora nessa parte cognitiva, nessa parte cerebral. Mas tem também pessoas que chegam aqui cansadas pelo excesso de informação, que hoje a gente tem que saber tudo que acontece no trabalho, tudo que acontece em casa, tudo que está acontecendo no mundo, e é muita coisa pra gente processar. Então às vezes realmente as pessoas chegam aqui queixando disso, que às vezes dá uns lapsos de memória, às vezes esquece um detalhe ou outro, mas eu creio que grande parte disso é por esse excesso que a gente vem tendo. Mas eu tenho uma novidade muito boa para vocês. Hoje eu vim falar de 10 suplementos que podem ajudar e muito nessa sua deficiência, ajudar você a otimizar a sua memória, e isso vai ser muito bom no seu rendimento do dia a dia, no trabalho, em casa, né? E para você que está realmente tendo problemas de esquecimento, de coisas mais passadas, de coisas mais recentes, esses suplementos também vão dar uma ajuda. Porém, como sempre, eu não estou consultando ninguém, eu estou apenas dando dicas, e seria muito importante que, se você realmente observou que de uns meses pra cá você não tem conseguido lembrar de coisas que eram corriqueiras no seu dia a dia, é importante que você procure um médico, porque isso pode ser um problema muito mais grave, tá? Além de só uma fadiga, algum problema aí nessa parte neuronal. E antes de eu continuar, antes de eu falar todos os suplementos, eu quero já te pedir, se você gostou do meu vídeo, gostou do meu canal, compartilhe, curta, comece a seguir, porque eu vou estar constantemente postando coisas que vão ser do seu interesse, do seu uso diário, e que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Bom, pessoal, o primeiro suplemento é o piracetam. Ele é caracterizado por elevar o rendimento energético dos neurônios. Olha que interessante. Com isso, ele restaura o funcionamento das células submetidas a estresse ou a hipóxia. O que é hipóxia? É falta de oxigenação. Então, é um nutriente, é um fitoterápico muito interessante para melhorar a parte cognitiva, a parte aí da sua memória, tá? O piracetam ele é muito indicado para síndrome de demência senil. Isso ocorre quando a gente vai ficando mais velho, na realidade, né? Na senilidade, quando a pessoa já tá ali por volta dos seus 70, 80, 90 anos, é muito variável, tá, gente? Mas é uma média. E a pessoa realmente ela começa a ter um envelhecimento cerebral. E esse envelhecimento faz com que a pessoa comece a se esquecer de várias coisas. E o piracetam ele pode ser útil nesses casos. Também é muito útil em acidentes cerebrovasculares, tá? Então, como ele melhora a hipóxia, que é o que? A falta de oxigênio, nesses tipos de acontecimentos, nesse tipo de patologia, ele pode ser útil também. E tem um mosquitinho aqui querendo atrapalhar a gente. Bom, síndromes pós-traumáticas, né? Também pessoas que sofrem de alteração da consciência, delírio. O piracetam pode ser um ótimo agente aí para ajudar nessas causas. Agora nós vamos para o nosso segundo suplemento, a vipocentina, que é um derivado de uma planta africana. Ela ajuda muito o metabolismo cerebral, sendo considerado um potente ativador da memória. E em problemas cognitivos, ela também pode ser muito útil. Então ela é frequentemente usada em doenças onde a gente tem muitas desordens circulatórias, como afasias, acidente vascular cerebral agudo, desordens motoras, tonturas. Ela pode ser utilizada, ela é bastante interessante. A vipocentina também tem sido amplamente utilizada
em casos de deficiências auditivas e também em algumas doenças oftalmológicas, cujos quadros observam uma melhora de até 70%. Então, assim, é um suplemento muito interessante. Você vê uma planta africana que pode estar atuando em casos tão graves. Então, a vipocetina é um dos suplementos aí que eu acho muito interessante para quem está precisando dar um booster aí cognitivo. Agora, se você está com problema de aprendizado, atenção nesse terceiro suplemento, é o DMAI. O DMAI, ele é um grande precursor da colina e da acetilcolina. E o que essas duas substâncias fazem? Elas previnem o envelhecimento. Então ele acaba tendo duas atuações em rugas, pele, flacidez e também na nossa parte neurológica. Então a colina e a acetilcolina vão estimular o sistema nervoso central, e quem tem muita dificuldade aí de aprendizado, né, até mesmo de atraso no desenvolvimento, tá? Coordenação motora, deficiência ou dificuldade na leitura, ele vai ser muito legal, e até mesmo na fala. Então é um ativo, uma substância que ela é anti-envelhecimento, mas ela atua tanto no anti-envelhecimento cerebral, como também na parte do corpo, né? No corporal, na pele, ruga, flacidez. Então tem uma atuação dupla e tem muitos tratamentos, muitos protocolos, onde a gente utiliza ele tanto tópico, né? Para melhorar aí a face e tal, ficar, rejuvenescer. E também a gente utiliza ele intramuscular, venoso e tudo, para essa parte da cognição. Agora eu vou falar de um suplemento que foi utilizado há séculos pelos chineses, foram eles que descobriram no tratamento de demência. Quando a gente fala em demência, o que a gente lembra? Alzheimer. O nome desse suplemento é Huperzine A. Por quê? Porque ele é derivado da Huperzina serrata, que é um musgo, tá, gente? Então a Huperzine A, ela age no sistema colinérgico, e com isso melhora muito essas doenças que vão fazendo essa degeneração, né, que vão levando a essa demência, que é o Alzheimer, miastenia grave e doenças associadas à idade. Como eu já falei, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma neurodegeneração e certamente alguma dessas doenças associadas à senilidade podem acontecer. Então, gente, muitos estudos têm sido feitos para tentar curar, né, o Alzheimer, que é uma doença tão ruim, tão triste, né? Eu conheço uma pessoa muito próxima que tem, e está sendo muito progressivo, e era uma pessoa muito ativa, que fazia muita atividade física, tinha uma vida, assim, até triste pensar, mas infelizmente ela desenvolveu, né, com a idade o Alzheimer, e hoje é o maior desafio da ciência, você achar a medicação mesmo que vai conseguir amenizar todas essas alterações na deficiência colinérgica que essas doenças acometem. Então o Huperzine A é bem interessante e acaba sendo um meio de prevenir, tá? Eu sempre falo, não adianta você querer, né, tratar quando a coisa já se alastrou, quando a doença já manifestou. O que você tem que fazer é sempre prevenir para não ter aquilo. E é isso que eu faço aqui. Eu dou dicas, mudo a alimentação, a gente faz suplementação justamente para isso. Atuar na prevenção. Agora eu vou falar de mais uma outra queridinha aí dos chineses, na realidade é uma erva chinesa, tá? Que ajuda muito na fadiga, no cansaço. Dizem que ela atua na deficiência do Qi, que é a força da vida. Então é uma substância muito interessante, que ela é até mais comum, muita gente já deve ter ouvido falar, que é o Astragalus. Na realidade é Astragalus membranaceus, tá? Que é o nome científico. Então grava aí esse nome que eu vou te explicar um pouco o que ela faz. O Astragalus, ele basicamente atua muito no nosso sistema imune, ele ativa várias células, principalmente as natural killers, que são as células de defesa, e junto com outros nutrientes aí que ele agrega, que são as saponinas, os flavonoides, os polissacarídeos, tá? Ele vai promover a segurança contra vários fatores estressantes externos e internos. E como eu já falei, um dos maiores problemas hoje da nossa memória é o estresse, é esse excesso de informação, de
coisas aí que a gente tem de atividade, né, que a gente vem recebendo aí diariamente. E ele é muito interessante quando você associa o uso de outros nutracêuticos, que pode ser o ginseng, a rodiola. A gente chama essas combinações de adaptógenos, que eles acabam modulando também o cortisol. Eu já fiz um vídeo aqui, o vídeo do estresse, eu explico muito sobre o cortisol. Então eles modulam o cortisol. Se a pessoa pela manhã tem um cortisol muito baixo, essa mistura das tragalos, ashwagandha, rodiola, ginseng, pode elevar um pouco esse cortisol, né, dando aí uma energia para a pessoa. E no fim do dia, quando é o horário da pessoa repousar, descansar, recarregar as baterias, se porventura esse cortisol estiver alto, essas ervas, né, esses combinados aí vão conseguir dar uma amenizada nesse cortisol. Então acaba sendo um fitoterápico aí que vai te proteger contra esses estressores aí que a gente tem que lutar diariamente. Aproveitando que eu até já citei anteriormente, agora a gente vai falar do ginkgo biloba. Esse é bem comum, né? Acho que já passou em propaganda, já teve aí muita mídia em cima dele. Por quê? Porque o ginkgo biloba ele é muito bom na vascularização, tá? Ele melhora muito a ação antiplaquetária. Então ele faz com que as hemácias, né, as células da sanguínea, a série vermelha, consiga fluir bem pelas nossas artérias. E a maioria, ou grande parte das doenças, e até mesmo de alteração da memória, elas acontecem muito, por quê? Porque tem uma vasoconstrição, uma dificuldade, uma deficiência de aporte sanguíneo naquela área, aporte nutricional, né? Que as nossas células, elas precisam de oxigênio, né, de nutrientes, os neurônios para funcionar. E o ginkgo biloba ele atua fazendo esse trabalho, ele ajuda na circulação sanguínea cerebral. Além disso, ele é um excelente protetor da barreira hematocefálica, tem uma ação preventiva, tá? Na oxidação, devido a esse aumento aí da vascularização. Regulariza a permeabilidade capilar, que foi o que eu expliquei ali, né? E permite a diminuição, consequentemente, das desordens da memória, distúrbios de atenção, né? Diminuição da capacidade auditiva, que também é tudo dependente de vascularização, vertigens, tá? Então tudo isso o ginkgo biloba ele vai atuar, ele vai ajudar. E muito mais coisa, porque se eu for falar, o vídeo não vai ter fim. Mas é um nutracêutico aí que eu recomendo e eu gosto bastante. Agora vamos para o nosso 7º suplemento. Esse é muito comum, muita gente chega aqui já usando, que é o ômega 3. Simples, barato, fácil de achar e espetacular para a memória. Então o EPA e o DHA, que são os principais constituintes do ômega, tem uma ação maravilhosa na nossa parte aí neuronal, cerebral. Então eu recomendo mesmo. Quem já tiver o hábito de usar, continua, tá? O ômega ele não é só legal para essa parte cognitiva. Ele tem infinitas características, tá? Atua muito aí no nosso sistema imune, em várias coisas. Mas o interessante é que o ômega 3 ele é um constituinte fundamental da membrana dos nossos neurônios. Por isso que é tão importante a gente estar repondo. Com isso ele vai ajudar no processamento de informação cerebral, tá? No funcionamento, na melhora da memória, raciocínio e aumenta também a capacidade de aprendizagem. Então assim, é uma coisa tão simples, tão comum, tão fácil, tão acessível que todo mundo pode ter, pode comprar e que tem todo esse benefício aí por trás. Então não deixe de tomar seu ômega 3. Agora eu vou falar de um mais simples ainda. O nosso 8º suplemento é o magnésio. Esse é fácil demais, né, gente? Qualquer farmácia que você for, você acha. Por mais simples que ele seja, às vezes a gente não dá nem valor, mas ele contribui demais para o nosso funcionamento cerebral, tá? Do sistema nervoso, da nossa parte psicológica, tá? E ele ajuda muito no metabolismo de produção de energia, porque ele participa da nossa transmissão de impulsos nervosos, aumenta a nossa capacidade de memória e de aprendizado também. Então, assim, é um suplemento tão barato, tão simples, mas que
tem uma ação incrível na parte da memória, na parte do funcionamento do nosso organismo como um todo. O magnésio é um nutriente imprescindível. E uma observação que eu faço: antigamente, os nossos alimentos, os verduras, frutas, abacate, tem muito magnésio, né? Tinha muito mais, tá? Então, assim, a gente não precisava suplementar tanto. Porém, com a agricultura que a gente tem atualmente, né, cheia de venenos ali, muita coisa foi retirada, principalmente com a engenharia genética. Muitos desses nutrientes, principalmente o magnésio, foi retirado de grande parte dos alimentos. Então hoje aqui em Brasília tem até o Dr. Arnoldo Veloso, ele é conhecido como Dr. Magnésio. Ele tem um livro sobre o magnésio, recentemente teve uma reedição desse livro, ele deu um up aí e lançou de novo. E é interessantíssimo, ele fala coisas sobre o magnésio que você nunca imagina. E ele já tá aí nos seus 90 anos ou mais e dá palestra, fala numa vitalidade que é invejável. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o magnésio, procura no YouTube, procura no Google Dr. Arnoldo Veloso, Dr. Magnésio, que vocês vão ficar encantados com o poder desse nutriente. Bom, agora vamos para o nosso nono suplemento, que é a colina. Eu até já falei no início, né, de uns outros que acabavam aumentando a produção de colina, de acetilcolina, né? Pois é, a colina ela é muito importante, tá? Para a parte cognitiva, para a nossa performance cognitiva. Então ela contribui para que você não tenha uma perda de memória. Por isso que muitos dos suplementos que eu já citei, eles acabam tendo um papel importante na síntese da colina, porque a colina ela é muito importante, ela atua muito na nossa aprendizagem, na nossa memorização. E você tem como manipular, você tem como usar, eu gosto bastante. Então assim, só para fazer aqui um adendo, né? Então, o piracetam, vipocentina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, todos eles vão ter um papel aí na síntese da colina. Então, melhoram muito a memória. E essa melhora é porque a colina, ela contribui demais na formação das estruturas membranosas, celulares dos nossos neurotransmissores. Então, é um suplemento muito interessante. Agora vamos para o nosso 10º suplemento, nós vamos falar do complexo B. Olha aí, tão comum, né? Eu acho engraçado que muita gente acha que vitamina engorda e todo mundo associa que complexo B dá mais fome, engorda. Gente, não tem nada a ver, nada, nada, nada. O complexo B ele é fundamental para o funcionamento do nosso organismo, principalmente da nossa parte cognitiva. Então ela contribui para a melhora do funcionamento do sistema nervoso, do metabolismo de energia e melhora a capacidade de memória, de concentração, reduz cansaço, reduz fadiga. Nossa, tem amplas funções. Eu gosto muito da vitamina B12, ó. Eu gosto muito do complexo B e eu vejo que assim, às vezes a pessoa até tem muitas dores musculares, dor no corpo, e eu gosto bastante de utilizar como uma ferramenta aí para estar melhorando esses incômodos na pessoa. Bem, pessoal, são muitos suplementos. Eu queria poder falar de todos, mas esses 10 eu já achei até demais. Com certeza vão surgir várias dúvidas de como que usa, como que toma. Isso eu posso falar, fazer um resumozinho para vocês bem simples, dando sugestões de formulação. E aqui na clínica eu sempre vou fazendo as fórmulas de acordo com o sintoma da pessoa. Então, se é mais cansaço, final do dia tá com a cabeça cheia, ruim, eu faço um específico. Se realmente é memória, a pessoa não tá conseguindo lembrar de coisas importantes e tudo, também a gente trabalha os nutracêuticos que são mais voltados para isso. Se é um paciente idoso com demência senil e tudo, também. Então tem várias combinações, várias formulações. A gente chama isso de nutrição cerebral. Então a gente vai combinando, tá? E com isso a gente otimiza bastante a performance aí cerebral, cognitiva da pessoa. Mais uma vez eu ressalto que é muito importante a gente descartar qualquer outro problema, né? Se realmente é uma coisa assim que tá muito grave, você tem que fazer um exame de imagem, você tem que ir no neurologista e fazer o casamento do tratamento, né? Às vezes o neurologista vai passar uma medicação aí alopática específica e junto com isso você pode pôr esses outros nutrientes que com certeza vai otimizar
muito a melhora desse paciente, tá joia? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, um videozinho longo, mas muito útil para você que quer dar aquele booster cerebral, tá joia? Um grande abraço a todos os meus jovens, porque vocês com a medicina integrativa vão ser jovens para sempre, e até a próxima!